volta na hora das notícias do Esporte Clube do Recife. Tem treinador novo do esporte? Vinícius Calado, grande abraço. Boa noite, amigo. Maílson, a informação que a nossa reportagem recebeu é que sim. E um mínimo detalhe no todo, podemos assim falar, é o que separa o anúncio oficial de Daniel Paulista como novo técnico do esporte. Não é que seja pouco dinheiro, mas a multa rescisória, o esporte já sinalizou que vai pagar e resta basicamente essa questão para que seja aí concretizada a saída de Daniel Paulista do Remo e ele seja oficializado como novo técnico do esporte para o restante da temporada. Maílson. Diego Eduardo, vamos falar primeiro no que tange ao aspecto de observação do esporte. Daniel Paulista, os nomes que foram especulados, o mercado atualmente, é a melhor opção? O Daniel Paulista, Maílson, ele tem identificação com o esporte, né? Não só como jogador, né? 4 temporadas, foi campeão da Copa do Brasil também, mas como treinador ele começou a carreira aqui, né? Era auxiliar, né? Foi efetivado uma vez, teve uma segunda passagem de 2020 que não foi tão longa, mas os trabalhos que ele fez fora daqui, eu confesso a você que gostei muito, né? 3 anos no CRB, né? Deixou o CRB bem competitivo, vice-campeão da Copa do Nordeste e no Remo vinha fazendo sim um bom trabalho. Estava na 6ª colocação com a equipe do Remo. Então, para mim, é uma decisão que está dentro da realidade financeira do esporte. Até porque foi uma das coisas que a direção deixou bem clara. Contratar um técnico que seja da realidade do clube, não só que possa pagar, mas também que saiba trabalhar com o grupo. Então, o Daniel, ele tem essa identificação com o esporte, conhece muito bem o mercado, né? Um técnico que já tem uma boa rodagem, né? É um jovem, né? 43 anos, mas já tem essa certa rodagem. Então, ele sim pode muito bem trabalhar, até porque já conheceu alguns jogadores na época de atleta e também já enfrentou alguns desses jogadores. Então, vai sim ser uma aposta, para mim é uma aposta interessante e válida, porque se pegarmos em consideração, o Ceará tem Léo Condé, conhecido na Série B. O Mirassol tem Rafael Guanais, conhecido também na Série B. E ambos fizeram bons trabalhos. E o Daniel Paulista não deve ser diferente. Para mim, é um técnico que está no perfil desejado que o esporte quer no momento. E, principalmente, o Daniel não tem esse estilo reativo de trabalhar, não. Entendeu? Gosta de, sim, de colocar as equipes para frente, né? Um time de estilo de jogo propositivo, ofensivo, né? Também concentra-se muito na parte da marcação, até porque ele foi um bom volante. Mas o estilo de jogo do Daniel é bem diferente do Pepa e bem diferente do Antônio Oliveira. Pode até ser que dê certo numa Série A que vai ser sim a maior experiência do treinador na carreira dele. Pois é. Agora, Diego, olhando do aspecto do Daniel agora, né? O esporte na situação que está e ele na situação que está no Remo. É um desafio para o Daniel que a gente pode considerar um bom desafio para ele ou ele está arriscando muita coisa nesse momento? Veja bem, Maílson, o Vibrante me perguntou quase a mesma coisa essa semana, deixei bem claro. Se eu fosse o Daniel, eu não sairia do Remo. Até porque o Remo fez até trouxe o Marcos Braz, né? Levou o Marcos Braz lá para comandar o Leão Azul, porque o Remo está pensando justamente em um acesso. E o Daniel Paulista está mais próximo de um trabalho de acesso à Série A do que propriamente o esporte está próximo de se livrar da Série A, né? Os extremos são grandes. Pois não, Vinícius? Rapidamente, um detalhe que você falou do Marcos Braz, e aí no intervalo, creio que de menos de uma semana, o Remo tá perdendo o treinador e perdeu o executivo, né? O Sérgio Papelim voltou pro Fortaleza. Isso, exatamente, Vinícius. E com essa chegada bombástica, né? Pra mim é bombástica do Marcos Braz na equipe do Remo, você perder um treinador que vinha dando certo, né? O Daniel Paulista vinha fazendo um trabalho de acesso. O Remo, que é uma equipe recém-promovida da Série C, vinha fazendo um trabalho, sim, consistente para brigar pelo G4. Podia perder um pouco de intensidade? Podia, porque é algo normal, né? A equipe não pode ser 100% regular em todo o campeonato. Mas do jeito que o Remo vinha jogando com o Daniel Paulista, para mim, a equipe paraense perde muito. E sobre o Daniel, é um senhor desafio, sim. Pode ser loucura para alguns, é bem verdade. Mas para ele
assumir o esporte, porque primeiro que conhece muito bem a casa e segundo, porque ele acha que com o trabalho, com a experiência que ele já teve, com os últimos trabalhos que teve no CRB, no Guarani, ele pode sim fazer com que o esporte reaja na competição. Ô, Maílson. Pois não? E a gente, se puxar rapidamente a memória, se eu não estiver enganado, essa é a terceira vez na gestão do Yuri Romão, nessas gestões, né? Que não é a primeira gestão do Yuri. Acho que é a terceira vez que vai em busca do Daniel Paulista. Em outras duas oportunidades no CRB, ele disse não e ficou em Alagoas. Essa vai ser a terceira busca, pelo menos que eu tenho lembrança, e que agora vem o sim, treinador que substituiu o Rodrigo Santana no Remo, o Daniel Paulista, chegou, ganhou título estadual, a equipe está ali colada no G4, né? Está a um ponto de distância do quarto colocado, o Cuiabá tem 18, o Remo tem 17, e o torcedor já estava se identificando muito com o Daniel. Creio até que não vai ser muito bem recebida essa informação quando for oficializada pela torcida do Remo. E além desses trabalhos, o Maílson Vinícius, que eu citei, né, do Daniel no CRB, que ficou por 3 anos, né, o Guarani também ficou 2 temporadas, ele também fez um bom trabalho no Confiança, tava lembrando justamente isso, no Confiança, se eu não me engano, parece que ele ajudou o Confiança com acesso para a Série B. Eu posso estar enganado com esse detalhe, mas ele fez um trabalho bem legal lá na equipe de Sergipe. Pois é, vamos aguardar agora a confirmação, a informação trazida aí pelo Vinícius Calado, né, da proximidade grande do esporte se acertar com o Daniel Paulista, detalhes para uma oficialização. Então, o torcedor do esporte que estava na expectativa pelo novo treinador está mais perto, aparentemente mais perto, né, porque a gente sabe negociação em futebol como é, mas está aparentemente mais perto para o Daniel Paulista. Ô, Maílson, pois não, sobre de esporte, né, Vinícius Calado? Oi? A gente sempre pode se surpreender quando se fala de esporte. Sim, né? Futebol, pelo amor de Deus. O que tá certo e com a ponta da caneta já para assinar o contrato, volta, né, de ré. Mas até sobre essa questão de treinador, Maílson, esses dois nomes a gente vinha até trazendo desde ontem, Daniel Paulista, Jair Ventura. Hoje, essa fonte que me passou a informação do Daniel já havia me passado que o Daniel tinha sido procurado, mas que a preferência, entre aspas, era pelo Jair Ventura. Tinha uma negociação melhor encaminhada. Só que aí, essa negociação, entre aspas, se desfez, o que você acabou de falar, né, da dinâmica do futebol, principalmente em negociações, e aí passou toda a atenção, ou as atenções, para o Daniel Paulista, e esse acordo encaminhado. Por que a gente fala encaminhado? Porque existe já um acerto de bases contratuais entre o treinador e o esporte, e falta as questões burocráticas serem resolvidas com o Remo, fundamentalmente essa multa rescisória, que a informação que eu recebi, Maílson, é que gira em torno de R$500 mil. Fica a expectativa se o Remo não vai abrir mão de receber integralmente esse valor, ou se vai ter algum tipo de negociação para esse valor ser reduzido. Certo. Ô Vinícius Calado, apostando no sucesso do ano passado, novo uniforme foi lançado. Foi hoje esse lançamento? Foi. Aconteceu hoje, e você sabe qual é a cor, né, Maílson, do segundo uniforme do esporte? Qual é? Amarelo novamente. E no ano passado teve o lançamento do segundo uniforme amarelo. Tradicionalmente, o esporte tinha o seu segundo uniforme na cor branca, e quando lançou na cor amarela, o fornecedor de material esportivo disse que houve um aumento aí substancial no percentual de vendas dessa segunda camisa, né, na cor amarela, em relação à cor branca, quando era o segundo uniforme do esporte. Então, no ponto de vista de mercado, de vendas, de números, o esporte e também a fornecedora preferiram dar sequência uma camisa predominantemente amarela com detalhes pretos. O esporte lançou hoje foto, vídeo, e amanhã começam as vendas nas lojas oficiais do clube e também através dos sites da loja do clube e também da fornecedora de material esportivo. Tá legal, então vamos aguardar, né, Diego Eduardo? Lançamento agora do novo uniforme do esporte.
Você gosta desse uniforme amarelo, Diego? Eu confesso a você que sou um pouco supersticioso, mas não lembro do Sport ter feito um bom jogo com a roupa amarela. Não sei por quê. Se foi sucesso, foi nas vendas, né? O sucesso das vendas com certeza, né? Até porque o Foi na padrão, bola. até porque o padrão é bonito, mas a bola, o futebol jogado quando veste de amarelo, aí parece que some. Eu tenho um familiar meu que ele não torce para o esporte, né? Mas aí ele diz o seguinte, que quando o esporte está vestido de vermelho e preto, parece que os jogadores ganham uma outra força. É superstição, né? É apenas uma superstição, mas... e quando fala o vermelho e preto, torcedor, é porque pode estar com a camisa amarela, pode estar com a camisa branca, o esporte já teve outras cores de camisa, né? Então, quando se fala no vermelho e preto, assim, na tradicional camisa do esporte.